Olá, queridos irmãos, graças e paz do Senhor Jesus. Estamos chegando para o nosso Café e Paz. Esse é o nosso 33º episódio. Na última semana de agosto, esse que foi um mês abençoado, né? Cremos que Deus tem grandes coisas ainda nesta semana para fazer através de nós e conosco, tomando o nosso café aqui, celebrando ao Senhor, porque Ele tem garantido a nossa provisão, né? Deus é fiel e Ele é bom. Vamos orar? Invocamos o Teu nome, Senhor, e a Tua presença nesta última semana de agosto, pedindo que o Senhor nos conduza a caminhos de vida e nos afaste do caminho de morte. Tua palavra, ó Deus, nos guia e nos livra de grandes problemas, por isso queremos segui-la, porque a Tua palavra é o Senhor nos dizendo. Em nome de Jesus oramos. Amém. Quero compartilhar então, nesta última semana, complementando a questão que nós tratamos nesse mês sobre a questão do caráter, né? Paulo nos chama, através de Romanos 12, 1 e 2, na carta aos Romanos, à igreja de Roma, ele está nos dirigindo a seguir ao Senhor um projeto de vitória, um projeto de bênção, um projeto de propósito, né? Quando ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então ele diz assim: olha, o seu caráter, quando ele é amoldado à minha vontade ou à vontade de Deus, você vai receber então os méritos da boa vontade de Deus. E aí nós tratamos muitas coisas no decorrer do mês. Eu quero hoje finalizar com você entendendo que o caráter pode interferir na minha vida, né? Claro, porque as minhas escolhas, elas fazem com que eu tenha vitória, bênção, ou derrota e morte. E aí, quando eu olho para essa palavra, eu vejo que um grande problema que nós temos muitas vezes nas nossas escolhas é o caráter ferido. Uma pessoa que é ferida, uma pessoa que é machucada, ela só vai escolher coisas que são para baixo, ruins, coisas tristes, né? De vez em quando me passa na mente, e essa manhã já me passou na mente uma música triste, né? E a gente, quando é pego assim de surpresa por uma coisa assim, a gente fica meio para baixo, não é verdade? Mas a gente pode fazer uma escolha diferenciada. Mas qual é o problema, então, de um caráter ferido, pastor? Deixa eu elencar com você aqui rapidinho para a gente encerrar a nossa semana, que diz que um caráter ferido, ele pode comprometer a sua comunhão com Deus. Quando nós temos um caráter ferido, o caráter ferido tem a ver com o quê? Com as nossas próprias escolhas ou com aquilo que nós herdamos no nosso contexto familiar, não é verdade? Então, quando eu tenho caráter ferido, eu posso criar um problema sério para mim mesmo e muito mais ainda me afastando de Deus. Quer ver um exemplo? Caim, Saul, Ananias, Safira, Judas, Geazi e outros foram pessoas que trafegaram pela Bíblia, mostrando para nós que um caráter ferido trouxe problema para eles, né? Isso mostra que a nossa postura e as nossas escolhas está ligado diretamente a um caráter que pode afastar de nós também a glória de Deus. É muito importante entrarmos na presença do Senhor, porque o primeiro homicídio da Bíblia, por exemplo, que foi o Caim que matou Abel, ele ficou com inveja do irmão. Isso é caráter ferido, porque a inveja é o resquício de um sentimento de abandono e de não pertencer. Tá certo? Então a gente precisa tomar cuidado com essas questões. Eu falei há pouco tempo com a igreja, dizendo a respeito dos pais: ensine seus filhos a vibrar com a vitória dos irmãos. Ensine os seus filhos a vibrar com a vitória dos irmãos. Ensine os seus filhos a festejar quando o irmão ganha o presente. Por quê? Porque a gente ensina a compartilhar. A gente ensina a doar. Porque a Bíblia diz que é melhor dar do que receber, né? E muitas vezes nós estamos hoje numa geração muito egoísta, né? Tem gente se matando por causa do que eu quero, o que eu tenho. Faça o contrário na sua família, gera essa questão de servir um ao outro, porque isso traz muito mais evolução, né? E um padrão mais nobre, próximo de Deus. Quando eu vejo um irmão matando outro irmão, eu vejo que o problema estava dentro de casa.
né? Os nossos problemas familiares, queridos, nós não podemos fazer que não estamos vendo, a gente precisa tratar deles. Vai na sua filha que está ficando muito sozinha no quarto, vai no seu filho que está ficando muito convivendo com pessoas erradas, tá? Não deixe de falar, mãe, não deixe de cobrar, não deixe de ficar chegando de madrugada, entendeu? Essa é a nossa parte, né? Eu acabei indo para uma questão de criação de filhos, mas, em segundo lugar, um caráter ferido pode interromper a sua carreira profissional ou ministerial. Uma pessoa muito magoadinha, ela não convive muito bem com as pessoas. Como que eu vou ser um profissional bom? Não é verdade? Ontem eu fui levar minha esposa num determinado lugar e ela foi atendida por uma pessoa e ela falou, que pessoa grossa, que atendimento ruim, repartições públicas, né? As pessoas são muito mal educadas. E as pessoas que chegam também são, né? Mas o tempo todo, quem tem um atendimento ao público precisa ser no mínimo educado e cortês, né? E normalmente quando a gente vai pesquisar a alma dessas pessoas que são mal educadas, elas são feridas. Quer dizer, se eu sou uma pessoa mal educada porque eu sou ferida, eu estou comprometendo a minha vida profissional. Tá certo? Então eu quero deixar com você essa palavra na última semana para você se observar, né? Porque as pessoas querem estar perto de quem as receba com cortesia. E quando você é muito mal educada, você é sofrida, você acaba transferindo isso para alguém e as pessoas se afastam de você. Você tem muitos amigos? Se você não tem, você tem algum problema que precisa resolver. Tá? Não olhe para si como eu sou um problema, olhe para si como eu tenho um problema e eu preciso resolver esse problema. E muitas vezes é falta de Deus, é falta da presença do Espírito Santo na sua vida. Busque o Senhor, que Ele pode te dar e fazer. No Salmo 37, verso 4, ele diz que, vamos ler aqui para a gente não errar o texto, Salmo 37, verso 4, verso 5, diz assim, ó, confie no Senhor, verso 3, e faça o bem, e você viverá seguro na terra e prosperará. Verso 4, busque no Senhor a sua alegria, e Ele lhe dará o desejo do seu coração. Olha uma alma feliz. Verso 5, entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele o ajudará. Né? Às vezes a gente tem problemas muito sérios com as nossas emoções, e as nossas frustrações, porque a gente está longe de Deus. Se aproxime mais do Senhor, Ele tem grandes coisas para revelar para você, e que Ele te dê uma semana abençoada, que a sua casa seja surtida da glória de Deus e da presença do Senhor. Vamos vencendo o mês de agosto e que venha o mês de setembro. Deus abençoe sua vida. Nós somos Café e Paz, sou o pastor Haroldo Félix, Igreja Batista da Paz. Senhor, em nome de Jesus, obrigado por esta semana que começa hoje. Que ela seja próspera a partir da minha busca ao Senhor e de um caráter transformado pelo Teu Espírito. E abençoe, Senhor Deus, nossos filhos, nossa herança, nossa geração. Abençoe o Brasil, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.